Fala, nação alviverde! Que sufoco foi esse? Ontem o Palmeiras vence e se classifica para a próxima fase do Paulistão. O nível do Palmeiras ainda não tá o ideal. E também para completar, a nossa presidente acha de brincar em uma hora dessas. Vamos ver o que Jorge Igor falou do nosso Palmeiras? Palmeiras. Falar do jogo de ontem. Palmeiras ontem, a base salvou, né? Palmeiras teve muitas dificuldades para pressionar o Mirassol ontem, num jogo em que o Palmeiras precisava da vitória. O empate não serviria. O Palmeiras seria eliminado com o empate ontem. E o Palmeiras tem muitas dificuldades, insisto, são dificuldades defensivas, de solidez. Verdade que ontem, para ser muito justo, o Abel teve muitos desfalques. O Gomes e o Murilo estavam fora. Você jogou com uma zaga diferente. Você jogou com Naves e com Benedetti. É claro que isso representa uma perda técnica, uma perda de qualidade, de entrosamento, de experiência, porque são dois meninos. Entendo tudo isso. Toda essa ressalva a gente vai fazer. Agora, o saldo é de um time que tomou mais 2 gols ontem, são 12 gols sofridos, não é isso? Em 12 jogos do Campeonato Paulista. Se a minha conta aqui não está errada. Então, é um time que tem as dificuldades defensivas que a gente viu e um time com muita dificuldade para criar, para ser efetivo, para gerar volume. Tudo isso que a gente já falou. Só para ser justo aqui. Palmeiras toma 10 gols em 12 jogos. Esse é o número correto. 10 gols sofridos em 12 jogos nesse Campeonato Paulista. Já superou, só nessa primeira fase, o Palmeiras superou o número de gols que ele tomou em todo o Paulistão de 22 e em todo o Paulistão de 23, onde ele foi campeão. Ele chegou até a final e só tomou 7 gols em cada uma dessas edições. Então, claro, tem um problema defensivo, tem um problema ofensivo, o time não consegue pressionar, o time ontem precisou mais uma vez do Estevão. O Estevão estava numa jornada que não era das mais felizes, era uma jornada apagada, mas ele é um diferencial técnico, ele é o talento que numa situação difícil pode desequilibrar. Ele é o talento que, por exemplo, aos 48 do segundo tempo, arruma um pênalti contra o Corinthians, num jogo que caminhava para o empate. Mas ele perdeu o pênalti, acontece, mas aquela jogada só foi gerada pelo talento do Estevão. E aí eu não entendo o Abel tirar o Estevão aos 21 do segundo tempo. Não consigo compreender ganhando o jogo por 2-1 sem que o jogo estivesse resolvido. O Abel falou que o Estevão saiu porque o jogador estava sentindo cãibras. É a única explicação que vejo para tirar o Estevão, porque naquela hora do jogo era impensável tirar o cara que pode mudar o jogo para o Palmeiras. Se você tem o Estevão em campo, faz o 3-1, beleza. Agora a gente tem uma vantagem melhor. Vou segurar o Estevão, vou descansar o Estevão, beleza? Mas ontem, aí o que acontece? Ele tira o Estevão, aos 21, o Mirassol empata, menos de 20 minutos depois, com o Léo Gamalho. Aí o que você pensa, né? Beleza. Agora é a hora de dar a bola do Estevão pro moleque resolver. O moleque não estava mais em campo. O seu diferencial técnico não estava mais em campo. Jorge, mas deu certo. O Alan fez o gol da vitória. Um dos caras que entraram naquele combo de alterações que o Abel fez na faixa dos 20 do segundo tempo. Deu certo. Mas o Abel dificultou o caminho do time com a alteração que fez, retirando o seu jogador de mais talento e que tinha participado dos 2 gols. Primeiro gol, ele começa a jogada, o Veiga recebe na área, vem a batida pro gol, o Muralha solta e o Flaco faz o rebote. E o segundo gol, ele bate o escanteio, bola passa e o Veiga chega batendo. Eu não teria feito essa alteração, eu não entendi essa alteração e por muito pouco o Palmeiras não foi eliminado. E a gente estaria dizendo, caramba, tirou o Estevão na metade do segundo tempo, não teve o Estevão na reta final e foi eliminado por isso. Então, como eu não sou refém do resultado, apesar de não ignorar a importância do resultado, claro, o resultado no final é o que todo mundo está buscando. E o Palmeiras obteve o resultado ontem, mas obteve dessa forma, com uma atuação ruim e com algumas decisões do Abel que são muito questionáveis. Aliás, vamos falar a verdade, né? O Abel vem tendo um momento de muito questionamento do Palmeiras. Porém, apesar de ter sido um ano de 24 ruim, um ano de 23 de teimosia, né?
Eu entendo o planejamento pro Paulista. Eu entendo. Já disse isso aqui. Poupar metade do time na primeira rodada, a outra metade na segunda rodada, aquela metade de novo na terceira, a outra metade na quarta, porque você não quer que em dezembro o time esteja arrebentado fisicamente. Nesse calendário maluco que nós vamos ter, com o Mundial no meio do ano e com o Brasileiro indo até 21 de dezembro. Faz sentido. Faz sentido. Então, eu não dei pedrada, não dei pancada no Abel por causa do planejamento, porque eu compreendo. O que não faz sentido é o nosso calendário, que é uma coisa irresponsável. É no dia 9 de dezembro, o Palmeiras está disputando o título brasileiro, e no dia 16 de janeiro, ele tem que entrar, 15 de janeiro, ele tem que entrar em campo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista. Isso não existe. E se você não faz uma dosagem de carga, se você não faz um rodízio, se você não preserva aqui, preserva ali, realmente você corre o risco de arrebentar o teu elenco no segundo semestre. Então eu entendo. Só que também, vamos falar, a ideia era, por exemplo, evitar as lesões. Então nós vamos fazer aqui planejamento para o Palmeiras não perder jogador machucado, para a situação ficar mais tranquila, para a gente ter todo mundo inteiro, evitar o acúmulo de lesões. Você parar para ver, sim, as lesões não foram evitadas, né? O Palmeiras, inclusive, teve a fatalidade de perder o seu principal jogador no início da temporada, que foi o Maurício, que se machucou. Ontem o Gomes estava machucado, o Piquerez estava machucado, o Murilo não, o Murilo era a suspensão. Gomes, Piquerez machucados, o Maurício também. Palmeiras chegou para a última rodada sem a classificação assegurada, com 3 caras no departamento médico. Então não resolveu tanto assim o planejamento, né? Mas eu entendo a ideia. É que nós temos que discutir se ela deu certo ou se não deu certo. Eu entendo a ideia. Mas de qualquer forma o Palmeiras perdeu jogadores machucados. Ah, Jorge, é outro campeonato a partir de agora. Eu não defendo tanto assim essa tese, sabe? Eu acho que você não pode deixar de avaliar o que o time fez, a trajetória do time na competição até agora. Ela pesa de alguma forma. O Palmeiras vai ser o único dos 4 grandes a decidir fora. O mata-mata fazer nas quartas de final, na sua partida, fora de casa. Contra o São Bernardo, um time encardidíssimo. Encardidíssimo. Fez uma das melhores campanhas na primeira fase do campeonato. E ficou à frente do bicho-papão Palmeiras. Então é um adversário muito duro de se enfrentar. E o futebol que o Palmeiras joga hoje é bem abaixo do nível que a gente sabe que essa equipe pode apresentar. Então o revezamento pesou, o entrosamento pesou, tem lesão no meio do caminho, tem problemas. Claro que tem problemas na caminhada do Palmeiras. Evidente, tem falta de profundidade de elenco, e nós vamos falar disso agora. Mas o fato é, a cobrança em cima do trabalho do Abel, ela precisa existir, porque esse trabalho, no momento, não é um bom trabalho. No momento, a trajetória do Palmeiras no Campeonato Paulista foi uma trajetória muito acidentada. E de algumas decisões do Abel que a gente precisa questionar. Umas fazem sentido, outras não fazem, na minha maneira de enxergar. E aí, no final disso tudo, o torcedor tá ali meio na bronca, meio irritado e tal, mas classifica, né? A gente sabe como é o palmeirense é exigente, o palmeirense cobra, o palmeirense corneta, é o jeitão da torcida do Palmeiras. Você precisa entender o perfil de cada torcida. Eu digo muito isso aqui. Torcida que lota todo jogo, a torcida que não vai, cada uma tem seu jeito. Cada uma tem o seu perfil. A do Palmeiras é exigente, dizem que é uma torcida chata. Cara, tem que ser. E aí, no meio disso tudo, vem a presidente do Palmeiras e coloca nas redes sociais: estão mais calmos. Meio que dando uma... Sim, vamos lá. Tem 2 possibilidades aí. Ela quis fazer uma brincadeirinha. Humorismo. Ela quis fazer uma brincadeirinha. Tipo o Igor faz lá. Fala, brincadeirinha. Cabia para o momento? Não sei. Um sufoco que foi para classificar contra o Mirassol? Eu não sei. Segunda possibilidade, ela quis dar uma cutucada em quem estava criticando. E quem xingou a presidente porque não tem o camisa 9, por exemplo, porque falta reforço, e quem estava ali cornetando o Abel. A pergunta é a mesma. Cabia para o momento? É preciso ter essa... A Leila quis dar um recado pra torcida, mas ela tem que entender que a torcida é o termômetro do time. Se o time vai bem, a torcida fica feliz. Se vai mal, a torcida critica. Não vejo outros presidentes jogando indiretas para suas torcidas. Só a nossa blogueirinha mesmo. Sensibilidade, né?
Se é o Palmeiras, por exemplo, você quer ver um contexto onde o Estão Mais Calmos cairia numa boa? Depois do jogo com o River Plate na Libertadores de 2020. Aquele drama, aquele desespero, aquele inferno pra passar. Passamos. Estamos na final da Libertadores. Beleza. Estão mais calmos, estão vivos, sobreviveram à loucura. É uma coisa. Agora, depois de você penar pra passar pelo Mirassol, vou repetir, o Mirassol ontem tava sem técnico. Não sei se eu falei isso no início. Agora, não sei se eu tô repetindo ou não. O Mirassol ontem já estava classificado antecipadamente e sem técnico, que ele mandou o Barroca embora na sexta-feira. E esse time ontem quase tirou o Palmeiras do campeonato. Esse time ontem foi buscar 2 vezes o empate contra o Palmeiras. Um time que tomou 10 gols na primeira fase do Campeonato Paulista. Então ontem, sabe, ontem não era pra isso, eu acho. Tô querendo pautar a rede social da presidente, não. Mas acho que não era o momento. Acho que tem hora pra brincar, tem hora pra cutucar e tem hora pra silenciar. Eu acho que é o momento em que o Palmeiras sofre tanto para passar de fase, com o orçamento que tem, com a grandeza que tem, um atual tricampeão, que não dá para fazer gracinha com isso. A primeira fase do Palmeiras, ela não pode ser normalizada. Ah, mas o Palmeiras é o Real Madrid, Jorge? Não, gente, o Palmeiras é o clube mais vencedor do futebol brasileiro dos últimos anos. Óbvio que a cobrança sobre ele tem que ser gigante. Óbvio que ela tem que ser maior. Óbvio que o sarrafo tá lá no alto. É evidente. O 2015 passou. Esquece. Estamos em 2025. É outro Palmeiras, é outro momento da instituição. Não acho que cabia isso aqui, não. E de novo a garotada, né? Talvez o Abel tenha muita resistência, mas ontem, Luigi, Vanderlan e Alan. 3 moleques que fizeram a jogada. Tem muito jeito. Não tem muita profundidade de elenco. Não tem o raio do camisa 9. Não tem reforço chegando. Pode ser que o Vitor Roque venha, estão falando aí. Seria, eu acho que uma contratação bem interessante. Pô, o Vitor Roque tem 19 anos, cara. Bateu na Europa na primeira vez, não deu certo. A carreira dele não acabou, não. Tá arruinada a carreira dele. Mas eu acho que é muito pouco pro Palmeiras depender de 3 moleques da base para classificar no sufoco aos 41 do segundo tempo contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Paulista, para não ser nem o primeiro do grupo, para ser o segundo. E contando com uma derrota da Ponte Preta. Porque aí é Ponte Preta, né, gente? Perdeu em casa pro Red Bull Bragantino. Enfim, né? Tem nem muito o que dizer. É pouco. É pouco. A temporada do Palmeiras está arruinada por isso? Você está decretando a ruína, o fracasso? Não. Não. Mas é pouco. É pouco o que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista para presidente tirar um barato na rede social. Não é momento para isso não, presidente. Sensibilidade é uma coisa muito importante para o gestor também. O gestor tem que ter competência, tem que ter clareza, tem que ter coragem, tem que ter postura, tem que ter firmeza e tem que ter sensibilidade. É isso, torcedor palmeirense. Você concorda com Jorge Igor? E também você acredita que o Palmeiras chega nessa marca histórica de ganhar o Tetracampeonato Paulista? Deixe seus comentários aqui abaixo do vídeo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.